Alguma vez passou pela cabeça como é que funciona uma psicoterapia de verdade, lá dentro, na prática? Como é que uma conversa pode se transformar em um processo de cura? Pois bem, hoje a gente vai fazer exatamente isso. Desmontar esse processo, parte por parte. Vamos explorar a anatomia da terapia, desde o primeiro contato até o momento da alta. E olha, o ponto de partida para essa nossa conversa é um problema que talvez surpreenda muita gente. Pensa só. Muitos estudantes de psicologia se formam com toda a teoria na ponta da língua, mas sem a vivência do que é o dia a dia de uma clínica. É quase como aprender a nadar só lendo livros, sem nunca entrar na água. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar construir essa ponte entre o que se aprende na teoria e o que se vive na prática. E a base, o alicerce de todo o trabalho clínico, começa com um conceito que é absolutamente essencial: o espaço terapêutico. E não, a gente não está falando só de quatro paredes e um sofá, é algo bem mais profundo. Esse conceito fundamental é o que se chama de setting, ou, em bom português, enquadre. Pensa nele como se fosse a moldura que segura a pintura inteira. É o conjunto de regras, o espaço físico seguro, os limites, é tudo aquilo que dá forma e, principalmente, segurança para a relação entre terapeuta e paciente. Sem o setting bem estabelecido, o trabalho todo pode desmoronar. E essa base toda se sustenta em três pilares principais. Primeiro, claro, o ambiente físico. A sala tem que ser um lugar seguro, um verdadeiro santuário de privacidade. Segundo, o contrato terapêutico, que nada mais são do que as regras do jogo bem claras: horários, faltas, pagamentos, tudo combinadinho. E por último, o terceiro pilar, os princípios da própria relação, que são a ética, o respeito e, acima de tudo, a confiança. Agora, olha que legal a função mais nobre do setting. Não se trata só de ter regras por ter regras. O objetivo final é criar uma espécie de laboratório, um espaço seguro onde o paciente pode ali, junto com o analista, revisitar e reexperimentar sua própria vida, seus traumas, suas relações, mas de um jeito totalmente novo, um jeito que cura. Ok, então como isso tudo começa no mundo real? Bom, tudo tem início ali, no primeiríssimo contato, a entrevista inicial. E isso não é só um bate-papo não, é um momento super importante de diagnóstico e de decisão para os dois lados. Aqui, os objetivos são bem diretos. O terapeuta precisa, primeiro, entender a condição de quem o procura, o que trouxe aquela pessoa até ali. E, um ponto crucial, é o momento de avaliar a si mesmo. Será que eu tenho a competência e me sinto à vontade para ajudar nesse caso? Porque, às vezes, a decisão mais correta e ética é encaminhar para outro profissional. É um filtro essencial. Certo. Passado esse primeiro momento, o próximo passo é construir a fundação onde todo o trabalho vai acontecer. E essa fundação é a confiança. Ela é formada por três elementos que são chave. O primeiro deles é o contrato terapêutico. E aqui a gente vê a diferença gritante. Quando o contrato é claro, com as regras bem definidas sobre as sessões, faltas, pagamentos, isso gera segurança, previsibilidade e aí o progresso acontece. Agora, um contrato mal feito, desequilibrado, é a receita do desastre. Gera faltas, atrasos e até uma hostilidade que pode sabotar o processo inteiro. O segundo elemento é inegociável, o sigilo. Isso não é uma sugestão, não é um seria legal ser, não, é um dever. O artigo 9º do Código de Ética Profissional do Psicólogo deixa isso preto no branco. Tudo que é dito dentro do consultório, morre dentro do consultório. É essa garantia que permite que a pessoa se sinta segura para se abrir de verdade. E por fim, o rapport. A gente ouve muito essa palavra, né? Mas o que ela significa na prática? É a qualidade da conexão, é aquela sintonia, aquela sensação de compreensão mútua, de acolhimento, de empatia. É, no fundo, a química que faz a aliança terapêutica realmente funcionar. Beleza. Saindo um pouco do campo da relação e entrando numa parte mais prática, vamos falar das ferramentas que organizam o trabalho do terapeuta. Estamos falando dos prontuários clínicos. Pensa neles como o diário de bordo dessa jornada terapêutica. Pode ser em papel, pode ser digital, não importa. O que importa é que eles registram a evolução do caso, garantindo a continuidade do tratamento e o profissionalismo. E não é opcional, viu? É uma prática regulamentada por resolução, é uma peça-chave da responsabilidade profissional. Certo. Com essa estrutura toda montada, com as ferramentas na mão, para onde tudo isso aponta? Qual é o grande objetivo dessa jornada toda? A resposta cabe em uma palavra: autonomia. Então, o ponto principal é este.
A terapia deu certo de verdade quando a pessoa consegue, eventualmente, não precisar mais dela. O objetivo nunca é criar dependência. Pelo contrário, é fortalecer a pessoa para que ela possa seguir o caminho com as próprias pernas, usando as ferramentas que ela mesma desenvolveu durante o processo. E aqui mora uma armadilha muito importante, um cuidado essencial. É preciso ficar de olho na idealização do terapeuta. Sabe, quando a pessoa começa a ver o profissional como alguém perfeito, um salvador. Isso é perigoso porque gera dependência e vai na direção totalmente oposta do objetivo principal, que é a autonomia. E isso tudo nos leva naturalmente à parte final e talvez a mais complexa da nossa análise. Como é que a terapia termina? A questão da alta terapêutica é um assunto super delicado e muitas vezes até polêmico. A pergunta que fica é essa, né? Se o objetivo é a autonomia, como é que se sabe que a hora chegou? Não existe uma receita de bolo, uma fórmula mágica, mas existem sim alguns sinais bem claros de que o processo está amadurecendo. Então, que sinais são esses? Bom, primeiro, aqueles sintomas que levaram a pessoa a buscar ajuda começam a perder a força, a importância. A pessoa começa a notar um progresso real nas suas relações, na vida social, na vida íntima, os conflitos parecem mais fáceis de resolver e talvez o mais importante de tudo, ela começa a incorporar novas qualidades, a encontrar um novo jeito mais equilibrado de viver a vida. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão muito, mas muito profunda. A análise pode até se encerrar, as sessões semanais podem acabar, mas um bom processo terapêutico nunca é de fato concluído. Uma vez que a pessoa desenvolve essa capacidade de olhar para si, de pensar sobre o seu próprio funcionamento, ela leva essa ferramenta, essa sensibilidade para o resto da vida. A terapia formal termina, mas a transformação, essa continua para sempre.